Aleluia. Pastor Anderson, uma dessas madrugadas, umas 2 ou 3. Vocês podem sentar, por favor. Deus me deu uma visão sobre o projeto Eu. Eu vi uma construção, ela não era suntuosa, ela era simples. Lembra dos tijolos do Brasil? Ela era uma construção simples, mas ela estava em andamento. Ela não estava parada, ela não estava completa, mas ela estava em andamento. E a palavra que eu quero liberar sobre o projeto Eu é que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para completá-la. Existe um versículo muito poderoso que diz: não desprezeis os pequenos começos, né? Um dia foste pequeno e um dia serás muito grande. É o que a palavra de Deus diz. Isso eu estou dizendo de reino. Esta casa é uma casa onde honra e adora a Deus. Você não poderia estar em um lugar melhor. Então, esta casa tem experimentado, visto pessoas que o projeto tem ganhado. Mas isso é apenas o começo. Porque esta casa vai experimentar, Pastor Júnior, muitas vidas vindo do projeto Eu, vai ser uma multidão. A construção estava apenas no começo. E ela está em andamento. Parabéns, Pastor Anderson, por esse coração. Primeira vez que eu tive contato com o Pastor Anderson, que ele me ligou, eu não o conhecia. E aí ele me falou sobre o projeto, era para eu dar uma aula em uma dos projetos. E eu não conhecia, e eu fui orar. Eu falei: Senhor, me mostra o que é isso. E Deus me mostrou o coração dele. Aí não precisava de mais nada, né? Não precisava mostrar mais nada. Mostrou o coração dele. Parabéns, pastor Anderson, por dizer sim para Deus e fazer essa casa ficar mais bonita, mais linda do que ela é. Com tantas vidas que Deus tem usado esse projeto, você e a Catiele, para trazer para este lugar. Amados, só Deus faz uma coisa dessa. Só Jesus faz algo assim. Que Deus seja cada dia mais glorificado e honrado nesse projeto e através desse projeto. São vidas preciosas que têm sido salvas. É tão bom ver os rostinhos que a gente vê online, vê presencial. É tão bom, é tão bom. E obrigada pela honra e o privilégio de estar aqui nesta tarde. Eu trabalho com saúde mental e o pastor Anderson falou que me chamou para compartilhar aqui. E eu orei, é claro, né? A gente foi buscar o Senhor para ver o que Deus tinha. Eu achei até que Deus ia me dar alguma coisa dentro dessa área, da área que eu trabalho. Mas não exatamente. E essa palavra que eu vou falar hoje, que Deus compartilhou no meu coração, até uma criança prega essa palavra. Mas não é sobre trazer uma palavra estrondosa, é sobre trazer aquela que Deus quer. E nesse processo de caminhada aqui na terra, uma das coisas que eu encontro mais difícil é de ouvir e obedecer. E o Eri falou muito isso no princípio da palavra dele, né? Ouvir e obedecer. Então, não é sobre trazer algo que vai estrondar o mundo, mas é obedecer o que ele fala, porque com certeza absoluta tem pessoas aqui que precisam ouvir o que Deus vai estar continuando falando. Porque, amados, Deus já falou demais neste lugar. Meu Deus, que tremendo. Cada palavra, cada pessoa que subiu aqui, Deus usou tremendamente. Sabe por quê? Porque não é sobre quem fala, é sobre quem ouve. É sobre quem ouve. Deus ama o povo e por isso Ele traz a palavra dele de uma forma maravilhosa. Amém? E aí, buscando ao Senhor, Ele me deu uma palavra em cima de 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu já coloquei aqui para você não precisar abrir.
diz assim: portanto, todos nós, dos quais o véu já foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. Tem uma tradução que diz refletir a glória do Senhor como ver a glória do Senhor como por um espelho. Então, amados, o que Deus me falou foi em cima do tema: eu sou um espelho. Diga comigo: eu sou um espelho. Mais fortezinho um pouquinho. Sei que já está todo mundo cansado, mas vou ser breve, até mesmo porque o pastor antes tinha me dado 15 minutos. Vou tentar ser fiel. Ok, para que serve um espelho? Para refletir uma imagem. Um espelho, ele serve para refletir uma imagem. Quando eu me olho em um espelho, eu vejo a minha imagem. Mas quando você olha nesse mesmo espelho, você vê a sua imagem. Isso significa que nós somos o reflexo daquilo que nós contemplamos. Nós somos o reflexo daquilo que nós contemplamos. E eu perguntei: como assim, Senhor? E ele disse: vai para Moisés. Olha só, Moisés, não vou tomar muito tempo, eu vou correr um pouquinho, mas eu quero ir direto no objetivo. No primeiro ciclo da vida de Moisés, porque ele teve 3 ciclos na vida dele, de 0 a 40, de 40 a 80, de 80 a 120. Né? No primeiro ciclo da vida dele, ele contemplou a glória de Faraó e a cultura do Egito. E veja, nós somos o reflexo daquilo que nós contemplamos. Então, enquanto Moisés viveu no Egito 40 anos, ele foi inclusive chamado filho da filha de Faraó. Vocês devem conhecer a história dele. E ele viveu esse tempo no Egito, contemplando toda a cultura, a grandeza do Egito, inclusive a glória de Faraó. Mas esse Moisés, que contemplou tudo isso, sendo filho de hebreu, ele matou um egípcio. Ele matou um egípcio, mesmo sendo hebreu. E lá em Êxodo capítulo 2, né, quando Moisés agora já indo mais para frente, fasting forward, ele já mais para frente, quando ele foge do Egito, né, porque ele matou, ele chega em um lugar, em uma fonte, onde as filhas de um sacerdote eram pastoras e levavam o rebanho do pai para dar água de beber a esse rebanho. E elas chegaram lá e os pastores daquela fonte não as deixaram dar água para o rebanho do pai. E Moisés está naquele lugar, exatamente naquele momento, na hora certa, no lugar certo. E o que ele fez? Ele protegeu essas pastoras, ele as defendeu e elas conseguiram dar água para o rebanho. Só que, quando elas foram falar para o pai o que tinha acontecido, elas disseram: um egípcio nos ajudou. Mas Moisés não era egípcio. Moisés era hebreu. Isso mostra o quê? Que nós refletimos aquilo que nós mais contemplamos. Então, nós somos o reflexo daquilo que nós contemplamos. Agora, no segundo ciclo da vida de Moisés, ele passa 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. E aí, nesse segundo ciclo, a única coisa que Moisés vê é mato e ovelha. Deserto e ovelha. E quando chega a hora de Deus chamar Moisés, Deus chama Moisés e ele fala assim: não, eu não sei falar. Uma pessoa que matou um egípcio, tinha cara de egípcio, tinha cultura do Egito, diz para Deus: não, eu não posso ir libertar o povo, porque eu não sei falar. Moisés então, depois desses 40 anos,
no deserto, cuidando de ovelhas, lidando só com ovelhas, o que ele agora se sente? Ele se sente um homem sem fala, porque ovelha é muda. Ovelha não fala. Porém, a ovelha é mansa. E aí nós vamos ver que nessa segunda fase da vida de Moisés, ele tem um encontro com Deus ali na sarça, e ele vê a glória de Deus. Ele agora saiu da primeira fase de contemplar a glória de Faraó, a cultura do Egito. Agora ele passa 40 anos contemplando ovelha, que é um bicho manso. E para fechar com chave de ouro, Deus se revela a ele naquela sarça, e ele vê a glória de Deus. Movendo mais para frente ainda, ele aceita o desafio e vai tirar o povo do Egito, o povo de Deus do Egito. E agora aquele povo começa a dar trabalho, e agora Moisés não mais mata ninguém. E eu vou dizer para você que qualquer um de nós poderia até não matar, mas a gente ia esganar um bocado de gente naquela turma. Porque era um povo de dura cerviz. 3 milhões mais ou menos de pessoas murmurando, falando no ouvido de Moisés. E Moisés agora, ao invés de matar, Moisés vira um intercessor entre Deus e o povo. Deus queria matar o povo, mas Moisés entra na frente. Aquele que matou, agora ele entra na frente e ele diz: não mata esse povo. Se o Senhor matar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Então, por que Moisés teve essa atitude? Porque agora ele não estava mais um egípcio. Agora ele não estava contemplando mais um egípcio. Agora ele não estava um Egito. Ele não estava contemplando mais Faraó. Agora Moisés estava contemplando, era a face de Deus. Então, por isso que nós somos o espelho. Nós refletimos a imagem daquilo que nós contemplamos. E aí a pergunta hoje é: o que eu e você temos contemplado? Porque aquilo que nós temos refletido é aquilo que nós temos contemplado. Sabe por que o Eri falou muito bem da presença de Deus? Porque é o que ele contempla todos os dias. Por isso que ele reflete Deus. Você vê Deus neste homem. Por quê? Porque ele contempla Deus. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está chamando a nossa atenção para refletirmos. Refletirmos no sentido de pensar: aonde tem sido o nosso foco? Tem sido em Faraó e no Egito? Ou tem sido em experiências com Deus? Porque nós vamos refletir aquilo que nós contemplamos. E a primeira pergunta é: como que eu vou contemplar e refletir Deus? Primeiro, através de construir um relacionamento diário com Deus. Já foi falado aqui, na realidade essa pregação, ela já foi feita aqui antes de eu estar aqui em cima, nem precisava de eu subir aqui, porque ela já foi falada essa pregação aqui, né? Então, Deus nos criou a imagem e semelhança dele. Para quê? Para que nós venhamos refletir Deus na sociedade, nos negócios, aonde nós estivermos. Nós precisamos refletir a glória de Deus. Mas para isso, nós precisamos ter um relacionamento diário com Deus. Nós precisamos construir uma história com Deus na terra. Escute, eu e você não somos mais um na terra.
Nós somos aquele que Deus escolheu para caminharmos com Ele, e aonde nós estivermos, nós trazemos a presença, nós trazemos a glória de Deus. E mesmo que sem palavras as pessoas possam ver Deus na nossa vida, eu sempre digo que se nossa vida, nosso estilo de vida não provocar no outro um desejo de conhecer a Deus, nós não compreendemos o Evangelho. Nós não compreendemos, porque é para isso que nós existimos. O resto vem de lucro, mas o principal objetivo da nossa existência é contemplar Deus e refleti-lo nos lugares que Ele me levar. O maior, principal e o principal plano de Deus para a nossa existência é contemplar a glória e refletir a glória. Contemplar a glória e refletir a glória. Isso não acontece de uma forma fácil. É uma decisão diária. 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 Nós precisamos reaver para isso as nossas prioridades. Nós precisamos parar de acordar de manhã e pegar o celular e já olhar os e-mails. Nós precisamos... Desculpa, pastor Júnior. Nós precisamos parar de acordar de manhã e já olhar se aquele negócio de ontem foi fechado. Nós precisamos parar de acordar e pensar assim: meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Dizem que Martin Luther King, ele acordava, ele dizia assim: eu tenho tanta coisa para fazer hoje, mas eu tenho tanta coisa que só 3 horas de oração vai me ajudar a dar conta de tudo. Então, amados, é decidir construir uma história com Deus aqui na terra. E é decisão, é escolha. Não acontece como mágica. Você sabe por que Deus não colocou uma cerca de proteção na árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque Ele queria que o homem o desejasse e o queresse não por força, mas por livre e espontânea vontade. Ele queria que o homem escolhesse Ele, porque Ele queria escolher, não que Ele fosse obrigado a escolhê-lo. Assim são as nossas manhãs. Deus quer que a gente acorda e deseje Ele, e queira Ele. Inclusive, lá em Cantares, diz assim, Jesus disse assim: olha, levanta-te, minha, amada minha, formosa minha, levanta e vem. Vem. O que Ele está falando? Ele está falando para a igreja. Aqui a formosa, a linda, a amada é a igreja, é a noiva de Deus, sou eu e você. Quando você acorda de manhã, Deus está lá dizendo para você: vem, vem, amada minha, vem. Vem para a minha presença. Você sabe por quê? Porque se eu contemplo de manhã as coisas que eu tenho que fazer, durante o dia eu só vou refletir o quê? Ansiedade, preocupação, falta de paz. Mas se eu contemplo a glória dele de manhã, durante o dia eu vou matando no peito tudo que aparece na minha frente. Porque na realidade eu não dou conta de nada. Quem dá conta para mim é Jesus. É Ele que vai resolvendo tudo. Não é a minha habilidade, não é a minha inteligência, não é o meu conhecimento, não é a minha sabedoria, mas a presença. E essa tem que ser cultivada. Amém? Grave isso. Aquilo que eu invisto tempo governa a minha vida. Aquilo que eu invisto tempo governa a minha vida. Então a primeira pergunta é: como que eu vou refletir essa glória? Através de construir um relacionamento de intimidade com Ele. E a segunda pergunta é: onde? Onde eu vou investir? Eu vou refletir essa glória de Deus. Eu vou te dizer, nas 7 esferas da sociedade. E a primeira delas é na família. Deus nos chamou para refletirmos a glória dele
nas 7 esferas da sociedade. E a primeira delas é a família. E quais são as outras, pastora? Eu vou te falar daqui a pouco, só não vou falar de uma por uma, porque senão vocês não saem daqui hoje não. A família, ela é a base da sociedade e do caráter humano. A família, ela é tão importante para Deus, que foi a primeira instituição que Deus criou na terra. Ela veio antes da igreja, ela veio antes do governo, ela veio antes da sociedade, ela veio antes de tudo. Tamanha é a importância da família para Deus. A família é o lugar onde nós mais devemos refletir a glória de Deus. Mas para nós refletirmos a glória de Deus dentro de casa, nós precisamos voltar ali no primeiro ponto, que é o quê? Eu preciso contemplar a glória de Deus. Porque, amados, você não cria família by chance. Você não cria família porque você sabe alguma coisa, você entende alguma coisa. A gente não cria família por teoria. A gente cria família contemplando a glória de Deus e vindo na família e refletindo esta glória. Temos como cristãos uma responsabilidade nessa sociedade. Sabe o que? Apresentar para essa sociedade filhos maduros espiritualmente, filhos maduros emocionalmente, filhos que sejam curados, sarados, mas não é para o psiquiatra, não é para o psicólogo, embora eu sou um deles, mas é curados e sarados pela presença paterna e materna de um pai e de uma mãe que contempla todos os dias a glória de Deus e reflete na família. A família sempre foi e sempre será a base da sociedade e da igreja. Sem família não tem igreja, sem família não tem sociedade. Então, pastora, aonde que eu vou refletir? Nas 7 esferas da sociedade, mas primeira é a família. Essa é a primeira esfera. Essa é a primeira esfera. E a chamada foi: largará o homem seu pai, sua mãe, e unir-se a sua esposa, e ambos serão o quê? Uma só carne. Só nesse versículo aí eu poderia ficar 2 horas. Porque, amados, o que tem de família que não largou casa de pai e mãe emocionalmente? Um bando de homem imaturos que estão cobrando na esposa a dívida da mãe. Um bando de mulher imatura cobrando no marido aquilo que o pai não deu. Escute, lar não é lugar de suprir carências da infância. O lar, o casamento não é para isso. É para buscar a glória de Deus e refleti-la no casamento e na vida dos filhos. E para quem é dessa casa aqui, tem modelos muito bem. Modelos maravilhosos para seguir. Então, eu poderia ficar muito tempo aqui, mas eu não vou, porque o pastor antes me deu só 15 minutos. E tá tudo bem para mim. Tá tudo ótimo, já é um privilégio estar aqui. A família é o lugar onde valores, fé e identidade são formados. E aí nós terceirizamos isso. As famílias têm terceirizado a criação dos filhos. Terceirizado. Se você for olhar nas prisões, muitos deles são filhos de crente. Sabe por quê? Porque a família terceiriza. Vou levar para a igreja. Amém, leva mesmo para a igreja. Mas não transfira a sua responsabilidade de pai e de mãe. Tem que levar mesmo para a igreja. Mas a igreja não substitui paternidade e maternidade. Não substitui. Nós precisamos ter propósitos muito específicos para a vida dos nossos filhos. A Bíblia diz que, tem uma tradução que diz assim, olha, crie a criança de acordo com os objetivos que você tem para ela. Olha que tremendo.
cria crianças de acordo com os objetivos. Que objetivo nós temos? Essa geração, eu sempre falo, pastor Júnior, essa geração de agora é muito privilegiada. Essa geração que está cuidando, que tem filhos pequenos ainda, é uma geração muito privilegiada. Porque nós vivemos a era do conhecimento, mas ao mesmo tempo é uma era ignorante. Porque o conhecimento está na mão, mas não vai atrás. São poucos os que vão atrás. Nossas casas, casas de cristão, tem que ser modelo para o mundo e não igualar ao mundo. Hoje nós vemos crianças de 9 anos tomando remédio para ansiedade. O que é ansiedade? É ausência. É ausência, e eu poderia ir longe nisso aqui. A família é a base da sociedade. A família é a cura para a sociedade. Dentro da igreja. A igreja, ela é constituída, ela é feita, ela é formada de famílias. Então, amados, a família foi a primeira instituição que Deus criou. E Deus está nos pedindo. O que nós estamos fazendo com a nossa família? Você que ainda tem filhos pequenos, o que você está fazendo com esses filhos? Você não tem outra opção a não ser torná-los flechas polidas nas mãos do guerreiro Jesus. Foi para isso que Deus te deu agora esse conhecimento, viver nessa era, para você buscar a glória de Deus e refletir dentro da sua casa. Mas muitos casamentos cristãos não estão refletindo a glória de Deus, estão refletindo as dores da sua infância, estão refletindo as amarguras da sua infância, estão repetindo padrões da sua infância. Deus não nos chamou para repetir padrão. Deus nos chamou para construir uma história com Ele e refletir a glória dEle na vida dos nossos filhos e aonde nós passarmos. Então, pare de cobrar dentro da sua casa a carência da sua alma. Difícil sair um amém agora, né? Não é dentro de casa que você vai suprir suas carências de pai e de mãe. Vai se resolver em Deus. E vai apacentar a sua família. Você, marido, é o pastor da sua casa. Você tem líderes maravilhosos que podem te guiar. Deus te deu líderes maduros, crentes o suficiente para poder te orientar. Não repita padrão. Você é único. Você não nasceu para ser seu pai. Você não nasceu para ser sua mãe. Você nasceu para ser filho de Deus acima de todas as coisas. E buscar a glória de Deus e refletir, derramar sobre a sua casa. Meu Deus, na hora de resolver conflitos em casa, é uma vergonha. É uma vergonha, porque ao invés de refletir a glória de Deus, reflete o quê? Reflete carnalidade, reflete brutalidade, reflete tudo aquilo que está longe, afastado do que é a glória de Deus. Eu queria ouvir um negócio diferente, mas o confronto também cura. Amém? Confronto também cura. Aliás, ele cura mais rápido, viu? Cura mais rápido. Então, amados, para eu e você criarmos filhos segundo o coração de Deus, precisa contemplar Deus. Precisa contemplar Deus. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então o modelo bíblico é: eu me encho da glória dele e eu derramo sobre a minha casa. Eu me encho da glória de Deus e eu derramo sobre meus filhos. Eu me encho dele e eu derramo sobre a esposa. Eu me encho dele, derramo sobre o marido. Eu me encho dele e derramo sobre a minha casa. A sua casa tem que ser sede de avivamento. Na sua casa tem que ter um altar para Deus. Não pode ser uma casa que tem um altar de briga, de repetição de padrão. Então, onde eu vou refletir essa glória?
por ser um espelho nas 7 esferas da sociedade. E a primeira é a família. Agora eu vou só passar rapidinho as outras esferas, porque meu tempo já venceu. É a religião, mas não no sentido de religiosidade, falando de igreja. Essa é a segunda esfera da sociedade. A terceira é educação. A quarta é governo. A quinta é economia ou negócios. A sexta é artes e entretenimento. E a sétima é mídia. Então, amados, o que é o plano de Deus para a terra? Para que a igreja, ela entre através dessas 7 esferas e ela leve o reino de Deus para fora das 4 paredes. Esse é o chamado de Deus para todo e qualquer cristão. Levar o reino de Deus lá para fora. Jesus disse assim, olha, o reino não está aqui nem acolá. O reino está dentro. Então lá na sua empresa você leva o reino, lá dentro da sua casa você leva o reino, lá dentro do Starbucks você leva o reino, lá dentro do Neric Mall você leva o reino, lá dentro do Dunkin' Donuts você leva o reino. Aonde eu e você estivermos, o reino está dentro de nós. Então eu tenho que levar ele lá para fora. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Não nos resta muito tempo mais. Jesus está voltando. Precisamos levar o reino para fora, mas para levar eu preciso o quê? Refletir a glória de Deus, me encher da glória de Deus, e refleti-la lá aonde eu estiver. A igreja, como que a igreja vai atingir a sociedade? Através de um relacionamento com Deus e através de discipulado. As pessoas convertem, mas elas precisam entrar em discipulado. O que é isso? Limpar aquilo que veio do mundo, as mentalidades erradas que vieram, passar pelo crivo da palavra, se converterem à palavra, e aí nós devolvemos essas pessoas para a sociedade, para elas apresentarem um evangelho genuíno, sem mistura, um evangelho sem religiosidade, um evangelho que verdadeiramente transforma. Amém? Nós não podemos viver longe dessas esferas. O reino de Deus tem que ser manifesto na família. O reino de Deus tem que ser manifesto na igreja. O reino de Deus tem que ser manifesto na educação. As escolas precisam do reino de Deus chegar lá. Eu não vou entrar em todos eles. O reino de Deus precisa chegar no governo. Se nós não temos acesso ao governo, nós temos 2 joelhos. Amém? Os 2 joelhos podem nos levar lá. Como? Através de orar pelas autoridades que nos cobrem. Precisamos orar para que Deus levante verdadeiros cristãos no governo. Orai pela paz da cidade a qual eu vos estou enviando. Para que na paz que ela tiver, vocês também vão ter paz. É o princípio bíblico, é o modelo bíblico. Então precisamos refletir a glória de Deus nessas esferas. E na economia e nos negócios. Você que é empresário, você tem refletido a sua glória ou a glória de Deus nos seus negócios? Seus funcionários, eles veem Deus em você ou eles veem um patrão nervoso todo dia de manhã? Faça dos seus funcionários uma flecha nas mãos de Jesus. Chame eles de manhã. Ore por eles. Ore com eles. Abençoe a vida deles. Não, pastor, eu não estou nesse nível ainda não. Então você corre porque você está atrasado. Deus te chamou para levar o reino lá para fora. Porque aqui ele já está maravilhosamente lindo. Mas é lá fora. É lá fora. É na sua empresa, é no Dunkin' Donuts, é no Neric Mall, seja lá onde for que você estiver, é lá fora. Mas você precisa o quê? Contemplar a glória. Porque Moisés, enquanto ele contemplou Egito e Faraó, ele matou. Ele tinha cara de egípcio, sendo hebreu. Mas na hora que ele teve um encontro com Deus, aí sim, ele ficou a cara de Deus. Porque a gente fica a cara daquilo que a gente mais contempla. Quanto mais você contempla Deus, mais você fica a cara dele. Eu sempre falo para ele, me faz ser a tua cara. Eu quero ser uma filha a cara do Pai.
Para isso precisamos passar tempo com Ele. O nosso coração não pode estar dividido. Não pode. Ele tem que ocupar o principal lugar aqui dentro. O trono principal daqui de dentro tem que ser o dele. Tem que ser para Ele. Então eu preciso me encher. Eu preciso contemplá-lo. Porque Ele precisa de mim lá fora. Ele precisa de mim na vida de um filho. Ele precisa de mim em alguém que está desesperado ali na rua. Ele precisa de mim no joelho. Porque quando eu estou orando, Ele pode me revelar alguém que está com pensamento suicida e eu interceder por essa pessoa e essa pessoa ser salva. Vocês estão entendendo que é nos encher para refletir onde quer que nós estejamos, até mesmo no momento de oração. Quantos estão entendendo? Então precisamos refletir Deus nessas esferas. Precisamos refletir Deus na arte e no entretenimento. Ah, mas eu não tenho esse acesso. Mas você tem 2 joelhos para Deus levantar pessoas lá em Hollywood. Deus levantar pessoas lá no cinema. Para poder começar a implantar o reino de Deus nesses lugares. E na mídia e comunicação. Quando eu falo mídia, eu não falo dessa mediocridade de todo mundo querer aparecer e mostrar o que tem. Não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. É de pessoas que vão implantar o reino e ganhar almas para Jesus. Uma das coisas que mais me chama a atenção no pastor Anderson, me permite a menção, e na Catiele, é a simplicidade deles de levar o evangelho. Eles não mostram quem eles são, eles mostram Jesus. E por isso estão ganhando almas. Amém? Então, onde devemos refletir essa glória? Nas 7 esferas da sociedade: família, igreja, educação, governo, negócios, artes e entretenimento, mídia e comunicação. Amados, cada pessoa é chamada para ser luz na sua área de influência. Seja 1 ou 5 filhos que você tiver, faça deles uma tocha acesa. Se Deus te deu 2 ou 100 funcionários na sua empresa, faça deles uma tocha acesa. Não os veja como funcionários, os veja como um campo missionário, aonde você possa pregar a palavra. Quem sabe no meio dos seus funcionários não tem ali um apóstolo Paulo? Quem sabe? Quem sabe naquele meio ali não tem um Timóteo que vai pastorear o rebanho do Senhor? Não veja seus funcionários como apenas funcionários. Veja-os como um campo missionário. Para isso que Deus te deu a empresa. Não foi só para você ganhar dinheiro, foi para você ganhar vidas. Foi para você manifestar o reino de Deus. Lembre-se que Jesus falou: o reino não está lá nem aqui, o reino está aqui dentro. Então aonde eu for, eu preciso levar este reino. Mas o modelo bíblico é: eu contemplo a glória dele para refletir lá fora. Eu contemplo para refletir. Não tem como eu refletir se eu não contemplar, porque eu sou a cara daquilo que eu mais contemplo. Por isso Deus fala aqui em Coríntios, do que eu li, do que nós lemos aqui, que nós contemplamos, nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. Primeiro eu tenho que ver, para depois eu refletir. Então, nesta tarde, é uma palavra simples, mas ela é uma chave, que se a gente colocar em prática, as igrejas não vão caber de pessoas que nós vamos falar e levar o reino lá para fora. Quando você vê uma pessoa que Jesus coloca no seu caminho e você prega o evangelho, você nunca pode imaginar quem é aquela pessoa. A morte de Estevão gerou Paulo.
como que Estevão algum dia iria imaginar que a morte dele seria a vida de um apóstolo Paulo. Porque o reino estava dentro dele. Mesmo na morte ele manifestou o reino. Sabe por quê? Porque ele contemplava a glória de Deus. Morrendo, ele disse: eu vejo o céu aberto. Até na morte, Estevão contemplou a glória de Deus. E refletiu aonde? Apóstolo Paulo. Para isso que eu e você nascemos. Foi para isso que eu e você nascemos. Foi para nos enchermos dessa glória e refleti-la aonde Deus nos enviar. E o primeiro campo missionário de alguém é a família. Esse é o nosso primeiro campo missionário. E depois refletir essa glória aonde o céu nos autorizar e nos mandar. Amém? Vamos ficar de pé, eu passei da hora. Rapidinho. Você entendeu o que Deus falou aqui? Quem entendeu? Quem gostaria aí no seu coração de fazer um compromisso com Deus hoje, de se encher dessa glória? Porque Deus está precisando de você lá fora. Deus está precisando de você lá fora. Você não precisa de alguém colocar a mão em cima de você e te ungir para um missionário. Você já nasceu missionário. Você já nasceu um ganhador de almas. O que eu e você precisamos agora é nos encher dessa glória. É nos encher dessa glória. Somos um espelho. Nós refletimos aquilo que nós contemplamos. O que eu e você temos contemplado? Aquilo que nós temos refletido é aquilo que nós temos contemplado. Não tem como eu contemplar uma coisa e refletir outra. Você contemplando um espelho não vai refletir a minha imagem. E eu contemplando um espelho, eu não vou refletir a sua imagem. Eu reflito é aquilo que eu estou contemplando. Por isso eu preciso contemplar Deus. Eu preciso contemplar um relacionamento com Ele para eu refleti-lo aonde eu estiver. Você já passou pela experiência de chegar num lugar e alguém falar assim: tem alguma coisa diferente em você. Eu não sei explicar, mas tem alguma coisa diferente em você. Quando você chega num lugar, se você carrega essa presença, as pessoas sentem. E esse é o objetivo de Deus. Você tem que chegar num lugar e a glória de Deus, ela tem que emanar de você. Eu não estou falando que você tem que fazer retetar, entortar todo, não é isso. É só você pisar no lugar. Só de você pisar. Peraí, tem um negócio diferente nessa atmosfera. O que é isso? Sabe o que é? É a presença que você contemplou ali, ó. Você contemplou hoje, contemplou amanhã, você contempla todos os dias. Você chega num lugar oprimido, aquele lugar muda, a atmosfera daquele lugar muda, porque você chegou, porque você está refletindo o que você está contemplando todos os dias. Mas não é contemplar hoje, contemplar daqui a um mês. É constância. É todos os dias. Vocês lembram da criação lá de aquele que pôs as varas, pastor? Como é que chama? Jacó, né? Jacó colocou lá as varinhas salpicadas no coxo, aonde as bichinhas iam tomar água. Quando elas iam tomar água, elas viam aquilo ali, engravidava. Não sei se é assim que fala de animal, né? Engravidava do que estava vendo. Do que estava o quê? Contemplando. E aí você contempla Netflix até 3 horas da manhã e quer refletir a glória de Deus dentro de um Dunkin' Donuts. Como? Como?
acho que vocês entenderam o ponto. Não sei se essa é a última vez que eu prego aqui, mas eu entreguei o recado. Amém? Levante suas duas mãos para cima. Aleluia. Aleluia. E tem outro porém. Quando nós contemplamos a glória, isso é uma semente para a nossa descendência. Isso respinga na nossa descendência. Ah, amados, se a gente tivesse tempo. Quanta coisa está nesse mundo espiritual desse lugar. Tão lindo, tão lindo, tão lindo. Tem pessoas aqui que precisam entrar em arrependimento. Aproveita suas mãos estendidas, que é símbolo de rendição. Tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo que precisa de arrependimento. Você precisa se arrepender. A chave mestre para entrar no reino é arrependimento. Arrependei-vos. Essa é a chave, é a mefeteache, a chave mestre. E o Senhor está dizendo que tem pessoas que precisam se arrepender aqui nesse momento. E Ele está nos dando uma chance nesta noite de nos arrepender diante da presença dEle. Sabe por quê? Porque Ele quer nos encher. Mas é encher até transbordar, a ponto das pessoas, quando chegarem perto de você, elas começarem a chorar sem nem saber por quê. E você está ali para apresentar o Evangelho. É nesse nível que Deus quer que nós contemplemos a glória dEle. Se renda a Ele nesse momento. Eu quero me vestir do amor. Se renda. Quero me vestir do perdão. Eu quero me Você é um vestir da missionário. graça. Eu quero me vestir de Jesus. Eu quero me vestir do amor. Eu quero me vestir do perdão. Eu quero me vestir da graça. Eu quero me vestir de Jesus. Tua imagem e semelhança. Tua imagem e semelhança. Ore pela sua família agora. Tua imagem e semelhança. Esse é o seu maior campo missionário. Quero ser Eu quero decretar e declarar aquilo que está lá em Isaías, que diz que todo o nosso trabalho dará certo e os nossos filhos não acabarão na desgraça, pois ele e os seus descendentes são a raça que o Senhor abençoará para sempre. Eu quero decretar e declarar que os nossos filhos são como flechas polidas nas mãos do guerreiro Jesus. Eu quero declarar e decretar e declarar que nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará na nossa casa, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eu quero decretar e declarar que os nossos descendentes serão santos e poderosos na terra, e eles possuirão a porta dos seus inimigos. Eles serão flechas para as nações. Em nome de Jesus, queremos decretar e declarar, em nome de Jesus, que certamente a bondade e a fidelidade do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. Nós e a nossa casa habitaremos na casa do Senhor, na presença do Senhor para todo sempre. Meu Pai, em nome de Jesus, aquele que precisa de arrependimento, quebranta neste momento, quebranta. Oh, tem pessoas que estão na tua casa, mas elas precisam se arrepender, elas precisam voltar para ti. Oh, quebranta nesta tarde, Pai, que haja conversões genuínas, ó Pai, que haja transformação de mentalidades, que haja renovação da mente, que haja o reino do Senhor sendo manifesto em cada um, em nome de Jesus. Eu oro pelo projeto Eu nesse momento. Oh, levantamos, ó Pai, diante da tua presença, pastor Anderson e toda a sua família. Nós queremos orar pela proteção do Senhor sobre a vida dele. Meu Deus, em nome de Jesus, faça desse projeto essa flecha polida para ganhar almas para Jesus, para salvar homens e mulheres, ó Pai, que serão, ó Pai, flechas nas mãos do Senhor. Obrigado por essa igreja, pela vida do pastor Júnior, pela sua família. Obrigado por este homem de Deus, esse apóstolo, ó Deus das nações, que o Senhor tem levantado nessa região com uma autoridade apostólica. Continue abençoando a vida dele e da sua casa.
Continue abençoando esta igreja, que ela venha crescer, expandir para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Ó Deus, que o Senhor venha, ó Deus, alargar o espaço da tenda, Senhor, firmar bem as estacas, ó Pai, e fazê-los transbordar ainda mais. Obrigada pela presença desta igreja neste lugar. Obrigada pela presença desta igreja nessa região, porque, Senhor, eles têm feito a diferença. Continue abençoando esta linda noiva, continue guardando, protegendo em nome de Jesus, e que o teu reino venha, aqui na terra, assim como é no céu. Levanta suas duas mãos e diga que o teu reino venha aqui na terra, assim como é no céu. Diga que o teu reino venha na minha casa, assim como é no céu. Que o teu reino venha na igreja, assim como é no céu. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz de nós, ó Pai, esses refletores da tua glória, aonde estivermos e aonde passarmos. Faz o projeto esse refletor da tua glória nesta região e aonde mais o Senhor tiver para eles, até os confins da terra. Os abençoamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Pastor Anderson.